O quadro de Olho no Nordeste dessa semana é sobre o patrimônio histórico da região. Na primeira reportagem, Ramon Ferraz mostra a riqueza histórica dos casarões e ruas do Centro Antigo de Salvador. Imóveis e igrejas que resistem ao tempo e que precisam de preservação. Salvador nasceu para ser uma extensão de Lisboa, para ser uma área onde a elite portuguesa viria se instalar aqui no Brasil. Não foi à toa que Salvador foi escolhida para ser a capital do Império Português nas Américas. Localização, a cidade em Acrópole, o posicionamento em relação à Baía de Todos os Santos. E essa área daqui, a parte mais alta de Salvador, em torno de 60 metros, era ideal para que a elite portuguesa, inicialmente, e depois a própria elite baiana, comerciantes, grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, se instalassem aqui, como uma extensão, quase como um bairro de Lisboa, né? 470 anos depois, no coração de Salvador, está um conjunto arquitetônico do período colonial. É o maior centro histórico preservado de toda a América Latina. O centro histórico é destino certo para quem visita a primeira capital do Brasil. Olhar para tudo isso aqui é fazer uma leitura do modelo das cidades fundadas pelos portugueses. A paisagem é formada basicamente por monumentos e prédios construídos entre os séculos 17 e 20, durante a transição do estilo renascentista para o barroco. Casarões, museus, igrejas. O centro histórico está entre as cidades Baixa e Alta de Salvador, interligadas pelo elevador Lacerda, um dos cartões postais mais conhecidos do país. A mudança do polo econômico para outros bairros da cidade, principalmente depois de 1960, fez com que essa região entrasse em processo de abandono. E com isso, veio a degradação. Deu, de certa forma, assim, uma sorte, porque o reconhecimento dessa região, né, internacional, pelos turistas, pela própria ONU, como patrimônio material da humanidade, fez com que, aos poucos, os recursos públicos fossem alocados aqui. Entre os anos 90 e os anos 80 e os anos 90, houve uma revitalização, uma retomada do projeto de restauração, de reconstrução, e o Pelourinho ficou mais ou menos com a face que tem hoje. Não está resolvida a situação, porque realmente implica uma necessidade de uma vontade política mais intensa. Sinais do abandono ainda contrastam com a beleza e a história da vasta área de 80 hectares tombada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Casarões caindo aos pedaços, construções religiosas com rachaduras, escoradas por madeiras e ferros para não desabar. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é conhecida pela fachada esculpida em alto relevo. Um caso único no Brasil. Mas no claustro da igreja, azulejos pintados, vindos de Portugal há mais de 200 anos, estão quebrados. Essa turista argentina disse que vale a pena conhecer a obra artística, mas lamenta que tudo está se perdendo. Segundo a administração da igreja, essas telas foram colocadas pelo IPAC, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Um paliativo para conter a degradação dos azulejos, mas a expectativa é por uma restauração. O trabalho maior, nós já demos entrada no IPHAN, um projeto para obter recursos das leis de incentivo à cultura, a antiga Lei Rouanet, mas esse trabalho está orçado em R$3.800.000. Tivemos recursos significativos para essa área do patrimônio e que esperamos que essa iniciativa tenha continuidade no atual governo. Mas são recursos que já estão garantidos, né? Estão garantidos a continuidade das obras em curso, não é? As próximas contratações, o IPHAN tem buscado parcerias e buscado outras fontes de recursos, até porque sabemos que a situação financeira e econômica do país é delicada. O IPHAN informou que de 2014 para cá, investiu mais de R$90 milhões em 9 obras no Centro Histórico de Salvador. Entre elas, a restauração da Igreja de São Domingos Gusmão, pronta ano passado. Foi feita a restauração praticamente 80% de toda a igreja. Aqui nós estamos agora na nave principal da igreja, onde é celebrada as missas. E aqui você pode ver, por cima aqui, tem um teto da igreja,
que é uma obra de José Joaquim da Roça, um artista baiano, em que foi recuperado exatamente a pintura do teto. E interessante foi que foi encontrada aqui uma parte de ouro que não estava exatamente, estava escondida sobre as pinturas. O maior investimento foi na Catedral Basílica, que ficou pronta no ano passado. A obra durou quase 4 anos e custou mais de 17 milhões de reais. A igreja possui um acervo de grande valor, com telas de autores do século XVII, objetos em ouro e prata e móveis feitos com madeiras raras. Por isso, vir aqui não é ideal só para um momento de oração, mas também para apreciar a arte em uma das mais importantes construções sacras do Brasil colonial. A Prefeitura de Salvador informou que investiu quase 400 milhões de reais com recursos próprios e de parceria com iniciativa privada na revitalização do centro histórico. Algumas obras ainda estão em andamento, como as praças Cairu e Castro Alves e os arcos da ladeira da montanha. Outras já foram entregues, como o Terreiro de Jesus. A Prefeitura tomou a decisão estratégica de trazer 80% dos seus órgãos aqui para o centro histórico. Isso vai representar o quê? Uma ocupação do centro histórico, uma ocupação com a presença dos servidores públicos que vão consumir nessa área. Então isso vai estimular toda a cadeia daqui, de restaurantes, de lojas, o comércio como um todo. Precisa fazer um investimento melhor, porque muitos estão abandonados. Eu acho que isso não é bom para Salvador. O patrimônio nosso tem que manter preservado. Não é só ir para a Europa. Na verdade, os europeus é que tem que vir aqui para olhar como é que isso foi criado, como é que isso foi feito, não? Então, maravilhoso. E amanhã, na série sobre o patrimônio do Nordeste, você vai ver a riqueza histórica de São Luís, no Maranhão.